Vambora, galera. Bora com o podcast de hoje. Hoje vamos passar apenas por notícias esportivas, né? E algumas delas do Flamengo, algumas do São Paulo, algumas do Vasco da Gama e algumas da seleção brasileira, né? Que tem um último jogo pela frente aí. Tá, acabou de acabar os primeiros jogos do dia da Copa. Os Estados Unidos se classificou no sufoco, cara. A seleção portuguesa, uma bola na trave nos acréscimos. Como é que é o tal do futebol, né? Como é que é o tal do... Não consegui nem gravar, porque eu ia gravar quando o jogo tava passando. E o jogo foi ficando tenso. Falei, deixa eu gravar depois, porque senão eu não vou conseguir prestar atenção. Mas vamos embora, vida que segue. Mais tarde tem o podcast da Copa do Mundo, tá? Deixando o convite aberto para você que eventualmente está acompanhando ou queira acompanhar. Primeiramente sobre o Flamengo, o Zenit pede Pedro ou Vitor Hugo para liberar o Wendel, mas Flamengo recusa e vê Napoli entrar na briga, tá? Apesar de subir a proposta, o rubro-negro... antes de mais nada, deixar os créditos aqui ao Globoesporte.com, né? Já comecei a ler, mas deixar os créditos de antemão, o artigo por Letícia Marques, tá? Flamengo quer o Wendel e a recíproca é verdadeira. Porém, a negociação com o Zenit está complicada. O rubro-negro subiu a... Caramba, hoje tá difícil, hein? A pronúncia tá... O português hoje não tá legal, né? O rubro-negro é trava-língua também, né? Subiu a proposta para 16,8 milhões de euros, mas vê os russos irredutíveis com a pedida de 18 milhões. Esse é o problema, cara. Quando começou a negociação, e eu achei até que seria possível, que se eu não me engano, o Flamengo ofereceu 15 milhões, foi isso? Ofereceu 15 milhões, eu falei, cara, se subir um pouquinho, acho que os russos vendem, mas tem um problema muito grande se negociar com quem é rico, né? O cara não precisa vender. E, e tem aquela coisa, você pode, mas e a vontade do jogador? Com os russos não tem vontade, né? Com os russos você não tem vontade. Ou você joga ou você joga, né? E tá sendo muito bem pago para isso. E se forçar para sair, é capaz dos caras segurar de sacanagem, né? Esse que é o problema. Você vai negociar com o rico, ainda mais com o russo, é difícil. É difícil. Eu tava bem confiante, bem otimista com a negociação com o Wendel. Eu acho que não vai rolar mais, né? Acho que pelo jeito 18 milhões é muito dinheiro, né? 2 milhões de euros parece uma cifra baixa, mas você multiplica isso pela cotação do euro. Dá quase 10 milhões de diferença. 2 milhões de euros dá quase 10 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Por um atleta é muita grana. Na última semana houve reuniões diárias entre o staff de Wendel e a direção do Zenit. Inicialmente, os russos pediram 25 milhões, mas aceitaram negociar por 18. O Flamengo enviou a primeira proposta na casa dos 13, não foi 15, 13. E aí eu acho que eu falei, se oferecer 15 eles fecham, né? E só que não, né? Esticou a corda até 16,8 e os caras querem 18 mesmo. Acho que muito improvável de acontecer, tá? Improvável. A vontade do jogador de defender o Flamengo deixou o clube rubro-negro confiante em um desfecho positivo nos últimos dias, que se encerra nesta quarta-feira. O cenário, porém, ganhou novo complicador. O Napoli entrou na disputa e ofereceu 25 milhões de euros. O rubro-negro está ciente da proposta dos italianos, assim como o staff do Wendel. O jogador já acertou o salário com o Flamengo, prefere voltar ao Brasil. Os russos não vão vender para o Flamengo nem com força divina, né? Com todo respeito, né? A gente fala em tom de brincadeira, mas com todo respeito é impossível. Se aparece um clube na jogada que ofereceu 25 milhões, é aquela. O Zenit vai vender pro. O Zenit vai querer vender pro Napoli. Aí depende do jogador querer ou não. Ah, não, quero ir pro Flamengo. Não, pro Flamengo eu não venho. Pelo valor. O Flamengo tá oferecendo 16 e pouco. Os caras estão oferecendo 25. Tem a mínima condição, né? Eu volto a repetir, eu tava confiante com a negociação, mas acho que não vai rolar mais, né? Ou ele vai pro Napoli ou ele vai ficar no Zenit mesmo. É muito improvável que às vezes, pensando num longo prazo, eu acho que vale a pena para o Wendel, se de fato ele quer voltar para o Brasil e defender o Flamengo. Vai para o Napoli e de repente tenta um empréstimo com a equipe com opção de compra. Que com os russos é difícil negociar mesmo, né?
Então negocia com o Napoli, às vezes ele vai lá, não se firma, né? Não tô falando para ele ir lá e jogar mal, né? De sacanagem, né? Não é isso. Vai para lá, né? E joga o que tem que jogar e aí depois tenta negociar um empréstimo. Pode ser uma possibilidade. Óbvio que não é o que o Flamengo quer, né? Mas é uma possibilidade. É difícil, cara. É difícil. Um jogador que vale essa cifra, né? Que vale esse montante, é difícil para os padrões brasileiros. Para um europeu é tranquilo. Você vê, o Napoli aparece e oferece. Para um europeu, como é a moeda dos caras, é assim, é um valor ok, né? É um valor alto, mas é um valor ok. Para uma equipe brasileira é algo surreal, assim, é fora da realidade. Vamos seguir acompanhando o mercado. Quem sabe uma reviravolta, né? Quem sabe mas eu acho muito improvável agora. Muito improvável, porque é aquilo que a gente sempre fala: negociar com rico, negociar com alguém que é rico, é complicado, porque o cara não precisa do dinheiro. Ah, não, mas eu tô te oferecendo tanto. Não, mas eu não preciso do dinheiro. Não, mas eu te dou um bônus. Não, não preciso do dinheiro. Não, mas aí então menos porcentagem do atleta. Não, mas eu não preciso do dinheiro. Eu quero 18 ou 18 e acabou. E aí não tem o que fazer. Você vai tentar negociar, baixar, subir. Aí o cara pede Pedro e Vitor Hugo, o Flamengo recusa. Aí os caras vão fazer de birra mesmo. Falar, você não quer ceder o Pedro e o Vitor Hugo? Então também não vou ceder na pedida, né? Você não quer ceder jogador como moeda de troca? Por que eu tenho que baixar o valor? Capaz os caras subirem de novo para 25 só de sacanagem. É difícil, é difícil. A gente fala, eu falo e volto a repetir. Negociar com o rico é difícil, especialmente com o russo, né? E aí é o que eu falei, às vezes é capaz de fazer birra só por vaidade. É muito difícil. A negociação, para mim, acho que agora é praticamente impossível de acontecer. Vamos embora, vamos seguir com notícias do Flamengo. Essa aqui do Sport TV, advogado explica, ele participou do programa aqui, né? Explica se o Pedro pode romper contrato com o Flamengo. Vamos ver aqui os pontos, as correntes, né, pontuadas pelo advogado. O advogado, deixa eu ver se tem o nome dele. O advogado Luiz Guilherme Barbosa concedeu entrevista ao programa Boleiragem, tá? E aí ele fala aqui, explica alguns pontos. Existem duas correntes. Uma delas interpreta que o Pedro não poderia pedir a rescisão por justa causa porque a agressão foi feita por um colega de trabalho. Essa é uma tese que acrescenta até o dia seguinte. Eu não sei porque não vi o contrato, mas parece que o preparador tem vínculo com o Sampaoli, não é com o Flamengo, mas não tenho como confirmar. O outro lado da moeda é diametralmente oposta e majoritária, que entende que Pedro poderia pedir a rescisão porque ele teria a subordinação jurídica ao preparador físico no seguinte sentido: você tem que treinar das 9 às 11 da manhã e se ele não comparece seria uma falta disciplinar. Essa tese é a que tem preferência de membros da Justiça de Trabalho. Então você vê que tem dois lados, uma que fala que ele não poderia pedir rescisão e outra que diz que pode. Eu não acompanhei só essa, eu trouxe essa notícia do Sport TV, mas eu acompanhei de outras plataformas também, de outros advogados que têm visões diferentes, né, também em relação à possibilidade do Pedro pedir rescisão. Eu acho que o Pedro não vai fazer isso, ele não tem nem por que fazer isso, a menos que ele sinta que ele não vai jogar mais ou que ele, não vou trabalhar com o São Paulo de jeito nenhum, mas eu acho muito difícil ele forçar uma saída, muito difícil, a menos que ele realmente esteja passando por uma pressão psicológica como ele ele nem insinuou, né? Ele afirmou em sua manifestação após a agressão sofrida, ele afirmou que está sofrendo uma pressão psicológica. Então talvez ele force uma saída, mas eu acho muito improvável, né? O Pedro, eu acho que ele. Acho não, eu tenho a convicção de que ele tem uma gratidão muito grande com o Flamengo e ele não vai fazer isso, não vai deixar o Flamengo sem receber nada, né? Bom, bora, vamos com as notícias do São Paulo agora. Notícia que anima o torcedor tricolor, deixa na expectativa. São Paulo encaminha a contratação de Lucas Moura. Entenda o que falta para ser. Agora a gente volta para o GE, tá? Matéria por Eduardo Rodrigues e Leonardo Lourenço. São Paulo avançou pela contratação de Lucas Moura. O acerto do atacante está bem encaminhado
mas alguns detalhes ainda emperram o anúncio. Vamos ver aqui. Lucas e São Paulo já entraram em um consenso sobre o contrato até dezembro. O meia atacante, então, negocia com a MLS, a Liga dos Estados Unidos, para defender o Los Angeles FC a partir de janeiro. Há duas possibilidades: ser emprestado ao tricolor pelos norte-americanos ou amarrar um acordo para ficar esses últimos meses do ano no São Paulo e firmar contrato com a MLS a partir do ano que vem. Para resumir, é mais ou menos aquilo. Ou os norte-americanos contratam agora e emprestam o Lucas para o São Paulo, ou ele fecha um acordo com o São Paulo e nesse tempo que ele estiver no São Paulo, ele segue negociando com o clube americano, né? São essas duas possibilidades que no final ele seria a mesma coisa, né? Seria a mesma coisa no sentido de que ele ficaria só até o final do ano no São Paulo. De qualquer jeito, qualquer que seja a possibilidade, é ele ficar até o final do ano. Este era um grande impasse, mas a segunda opção ganhou mais força nas últimas horas. Lucas e São Paulo têm falado a mesma língua na negociação e as coisas estão fluindo para um desfecho positivo. Vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar. É um atleta caro. Eu me pergunto o quanto que isso vai custar aos cofres do São Paulo, porque independentemente, sim, se ele for emprestado ou ele firmar contrato com o São Paulo e, e poder negociar com o clube da MLS. De qualquer forma, vai ser um salário alto, não vai ser um salário irrisório, né? A presença do Lucas, a gente já fez um podcast falando aqui. Eu acho que o Lucas seria a maior contratação por mais que ele não recebesse o maior salário, ele seria a maior contratação do São Paulo nessa temporada, pelo que ele pode, pela identificação que ele tem e pelo retorno esportivo e técnico que ele pode colocar dentro de campo. O cara que sabe as competições, entende o contexto nacional, entende o torcedor tricolor e entende o quanto que isso é importante para o São Paulo. Que o último título foi conquistado quando ele estava lá, por sinal, né? Então ele mais do que ninguém, mais do que até qualquer outro membro da comissão técnica e jogador, ele sabe mais do que ninguém a importância disso, a importância de vencer um título essa temporada. Então eu acho que ele seria a maior contratação do São Paulo. Mas o que me preocupa é a grana, porque a vinda de um Lucas, a vinda de um Rames Rodrigues, é óbvio que ela traz consigo, por si só, um caminhão de dinheiro que vem junto com contratos de patrocínio. Empresas que vão querer fazer patrocínios pontuais, né? Estampar a manga da camisa, a barra da camisa, a barra da bermuda e por aí vai, né? Você consegue alavancar as receitas com contratos de patrocínio, mas esses contratos têm tempo para acabar. E aquela coisa, o patrocínio que o São Paulo vai conseguir com isso paga. Porque essa história de que, não, você negocia melhores acordos, isso é óbvio, mas o patrocínio paga, fecha as contas do São Paulo? É isso que eu me pergunto. Essa é a grande dúvida. Porque até pouco tempo atrás, o presidente Júlio Casares falou que com a receita dos jogos no Morumbi pagaria o que estava atrasado de direito à imagem dos jogadores. Tá quitado isso? Eu nem sei se está quitado, porque ninguém mais fala sobre isso. E aí vem o Rames Rodrigues, com um salário alto, assim, todo o custo do Rames Rodrigues, salário mais impostos, gira em torno de R$ 1 milhão. Então você vê, tem um atleta no elenco que tá de repente com alguma coisa atrasada e vendo chegar um grande ídolo. Um grande ídolo não, um grande craque. E aí segue com o salário atrasado, vai vir um outro grande craque, e esse mais do que craque é um grande ídolo, recebendo também uma fortuna, e o do cara tá atrasado. Então, essas coisas que me pegam, porque o Júlio Casares chega com um discurso de que ia fazer uma gestão consciente, né, com austeridade fiscal, colocando compliance, né, uma série de coisas para melhorar o São Paulo, a forma de administrar o São Paulo, as finanças do São Paulo. Eu entendo isso, mas o quanto que isso vai... A minha preocupação, e assim, se chegar no final der tudo certo, ok, eu não estou fazendo uma crítica de antemão, eu só digo que assim, eu estou preocupado porque até pouco tempo atrás, não é assim uma questão de 2 anos atrás, é uma questão de alguns meses atrás, né? É uma questão de alguns meses atrás. São Paulo tinha coisa atrasada com os jogadores.
a chegada de um Lucas, a chegada de um Rames Rodrigues, o quanto que isso vai potencializar essa questão de ter coisas atrasadas? Isso é um problema. E o São Paulo avança nas competições. À medida que avança nas competições, tem que pagar o bicho também. Mas o bicho dá para, entre aspas, ser minimizado porque vem dinheiro com premiação. Beleza. Então, assim, o quanto que essas operações elas vão custar ao São Paulo, o quanto que o presidente do São Paulo e a sua, assim, e os seus pares, eles estão assim, 100%, tá muito bem arquitetado isso, né? Daqui vai sair esse dinheiro, daqui vai sair esse dinheiro, daqui a gente paga isso, paga aquilo, vai dar tudo certo. Porque se você faz um planejamento contando que você vai ganhar um título, o da Copa do Brasil já ficou difícil. Dá pra virar, mas tá difícil. É complicado. Dá para ser totalmente reversível. É óbvio que é totalmente reversível, mas é complicado. Se você, um confronto que você já está numa desvantagem, você contar que você vai passar para chegar na final contra possivelmente o Flamengo e vai enfrentar a melhor equipe do Brasil, e é o que eu tô falando, assim, se os caras estão fazendo a conta já contando com o premiação do título da Copa do Brasil, eles estão errados, né? Aí eles estão muito errados. Não sei, né? Porque tem muita gente que faz isso, né? Ah, não, a gente vai avançar até, sei lá, né? Chega um clube aí, tá jogando Libertadores, a gente chega até a semifinal com certeza, e se chegar até lá a gente vai ganhar. E aí sai fazendo um investimento maluco, né? Espero que não seja isso, tá? Mas que será um grande negócio, seria um absurdo, né? Seria absurdo a chegada do Lucas Moura, eu aguardo ansiosa. E aí, deixando de lado essas, que a gente tem que falar da coisa que, pô, é da realidade. Mas agora, puxando para o lado do torcedor, seria absolutamente espetacular, né? Seria absolutamente espetacular. Vamos embora, vamos com Vasco da Gama. Vasco cita a decisão do STJD e tenta a liberação parcial de São Januário para o domingo. O clube quer enfrentar o Grêmio com crianças, mulheres e deficientes na arquibancada. E aqui tem o que o Vasco ele tenta argumentar, né? O clube citou a decisão recente do STJD que afrouxou a punição pela confusão ocorrida após a partida contra o Goiás no fim de junho e permitiu ao Vasco ter na arquibancada contra o Grêmio apenas mulheres, crianças e pessoas com deficiência. No entanto, por determinação em vigor do TJ, o time ainda não pode abrir os portões de São Januário, né? Então, o Vasco pôde ter público, mas não em São Januário, né? E aí eles querem ter essa possibilidade, pelo menos em São Januário, nem que seja com mulheres, crianças e pessoas com deficientes, ter uma parcela de torcedor, porque seria fundamental, né? Seria fundamental contar com isso. Mas o clube viu um mau momento, o torcedor não contribui e hoje paga pelo erro dos torcedores. Lamentavelmente é isso, né? O clube está sofrendo, o torcedor não ajuda, a gestão não ajuda, os jogadores não ajudam e por aí vai. Isso é uma culpa compartilhada. Não adianta a gente falar que, não, fulano não tem culpa. Isso é uma culpa compartilhada. Não tem jeito. Tem que tentar. Eu acho que tem que tentar qualquer coisa, buscar qualquer brecha, é, qualquer caso semelhante que tenha acontecido com outra equipe, que o tribunal ele deu uma flexibilizada, tanto o Santos quanto o Vasco tem que tentar qualquer coisa. Porque a torcida é fundamental nesse momento difícil para injetar confiança nos jogadores, né? A torcida é fundamental, mas não tem nem isso, né? Nem isso. Então, se ao momento já tá ruim, você não tem nada que te dê uma injeção de ânimo que de repente te ajude a virar alguma coisa, né? A te virar essa fase. Não tem nada. Então, tem que buscar qualquer meio legal, cara, qualquer argumento, enfim, procura brechas, né? Retrospecto, outras decisões, vamos ver o que acontece, né? Vasco da Gama aposta em viagem a Madrid para fechar com Diego Costa. Seria uma boa contratação, na minha opinião, tá? O Vasco que sofre com a artilharia, que carece de um jogador matador, seria um nome importante, na minha opinião. Não para jogar de titular em todos os jogos, mas para partidas pontuais, eu acho que ele seria um. Sim, e vai falar que o Diego Costa vai sentir a pressão? Esse é um cara que não vai sentir a pressão.
Vasco aposta em viagem a Madrid e uma conversa frente a frente para fechar a contratação de Diego Costa, que está sem clube desde que deixou o Wolverhampton em junho. Diretor esportivo do Vasco, Paulo Brax, deve viajar para a capital espanhola entre terça e quarta-feira para tratar o assunto. A diretoria busca o centroavante para ajudar a equipe a sair da situação complicada em que se encontra na tabela do Brasileirão. Vamos ver se vai acontecer. É um nome caro, mas se a 777 estiver injetando grana, é um nome que tem que ser procurado. Na minha opinião, tem que ser procurado. Tem 34 anos, tem concorrência de clubes da Europa, da Arábia Saudita. Vamos ver, né? Vamos ver se vai acontecer. É difícil pelo momento do Vasco, né? É complicado. Quanto que pode pagar também? Eu não sei. Mas que seria um bom nome, seria, certamente. Mas é aquela história, né? Como é que você vai convencer o cara, né? Ele é só ele pega qualquer assessor, fala, ó, o que que tá acontecendo no Vasco aí? O cara vai fazer um dossiê e o Diego Costa, Diego Souza não, Diego Costa é capaz de ficar assustado, capaz de cair cabelo dele. Fala, você tá maluco, mano, né? Você tá maluco, não sei, né? Não sei, vamos ver, vamos ver. E a gente só pode torcer por um final feliz, né? Não pode torcer por um final feliz, mas esperar os dias passarem e ver o que acontece, né? Vamos de. Só para encerrar, seleção brasileira. A gente vai gravar o podcast da Copa ainda, tá? Marta se emociona em coletivo e garante que a seleção irá se classificar. Tem um jogo difícil contra a Jamaica. Precisa vencer para se classificar. E vamos ver como é que a seleção se comporta, né? Fez uma grande estreia. Segunda partida já mais ou menos contra a França. Ver se volta, né? No seu 100% de atenção, né? No 100% de atenção. Então, acho que um pouco nervosas no jogo contra a França. E aqui a Marta pode bater um recorde, porque a Sinclair, atleta do Canadá, tem 40 anos, foi eliminada da Copa sem nenhum gol. Teve uma penalidade no primeiro jogo do Canadá que ela perdeu, uma cobrança horrorosa da Sinclair. E ela poderia ter se tornado uma atleta que marcou em 6 Copas do Mundo, é isso? Em 6 edições diferentes. Seria a primeira jogadora a anotar gols em 6 edições diferentes. Como ela saiu e não marcou gols, a oportunidade fica com a Marta. A Marta pode se tornar a primeira jogadora a marcar gols em 6 edições diferentes de Copa do Mundo. 6 edições são 24 anos, gente. São 24 anos. É uma jogadora lendária, né? Não só a Sinclair, mas a Marta, nossa Marta, que obviamente a gente torce para que o recorde fique com ela, né? É isso, gente. Eu vou finalizar por hoje. Mais tarde a gente tem mais um podcast. Sempre faço convite a vocês. Se você está acompanhando a Copa do Mundo, tá muito legal, tá? De verdade mesmo. Tá muito legal. Cada dia mais emocionante que o outro, né? A Holanda meteu 7-0. Meu Deus do céu, cara. Que chocolate, né? Que chocolate. Então, mais tarde a gente vai gravar o podcast após os jogos que encerram o dia. E deixando o convite aberto para vocês. Encerro por hoje. Consegui gravar um dia um pouquinho mais tranquilo, acho eu. Mas a gente vai ter. Só antes de finalizar, né? Estou falando que vou encerrar, mas antes de finalizar, o convite fica aberto também para os jogos do dia, né? Mais tarde, à noite, vamos ter jogos de Libertadores e jogos de Copa Sul-Americana. Temos o Fluminense vai entrar em campo, enfrentar o Argentinos Júnior, um jogo mais do que decisivo para o Internacional Esporte Clube enfrentando River Plate. Atlético Paranaense vai para a altitude encarar o Bolívar. Vamos ver como é que se saem os brasileiros, né? Os brasileiros fizeram bem na fase de grupo, por isso vão iniciar como visitante e definem esses jogos de oitavas em suas residências, tá? Copa Sul-Americana, o Fortaleza entra em campo contra o Libertad e o Corinthians vai receber o News Old Boys. Muita ansiedade para o torcedor do Corinthians, torcedor do Timão, porque a fase é muito boa, tá? Tem notícia do Roger Guedes, mas eu ainda não vou falar muito sobre isso, tá? Porque ainda está muito no campo da especulação, né? E a gente já falou dessa coisa do Roger Guedes, ele até recebeu os Pix, falou que vai doar os valores do Pix. Então, quando a gente tiver alguma coisa mais concreta sobre esse caso Roger, é porque por enquanto ainda é muito ruído.
tiver alguma coisa mais concreta, a gente traz a notícia aqui sobre esse momento, né, de muito receio para o torcedor corintiano, essa possibilidade de eventualmente, né, perder o Roger Guedes para o restante da temporada. Agora sim encerro. Muito obrigado você que nos acompanha aí todos os dias. Deixa uma moral para a gente. Um forte abraço e até mais tarde com o podcast da Copa. Tchau.